Eu sou Paulo Roberto Maciel, popularmente conhecido como Paulo Maciel da Rádio, e escrevi 2 livros, um contando a história de Colatina, uma parte da história de Colatina, e outro livro falando do tempo em que estive viajando pelo exterior, na época em que fui militar da Marinha de Guerra do Brasil. No rádio eu trabalhei mais de 30 anos, cerca de 32 anos, e por isso eu fiquei muito conhecido como Paulo Maciel da Rádio. Após a aposentadoria, eu tenho canais na internet, no YouTube, no Instagram, no Facebook, blog, e onde me dedico a divulgar Colatina, divulgar notícias, entretenimento e também religiosidade. Mais acessado, acredito eu, que seja o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel Maciel. Meu amigo Davi me pediu que eu fizesse uma pequena explanação aqui. Estou com 67 anos de idade, foram muitos anos dedicados também a escrever a história de Colatina para a antiga revista Nossa, que não existe mais, mas foi uma revista importante. Eu tenho até um exemplar dela aqui. É uma revista que levantou a história dos sexagenários, septuagenários, octogenários, nonagenários, centenários moradores da região. São pessoas idosas que tinham, né, a história na mente ainda, viva, e essas pessoas contaram a história para que o Luiz Carlos colocasse na revista Nossa, e foi um trabalho excelente durante vários anos. Acredito que tenha sido um trabalho de uns 20 anos. E isso repercutiu muito, até as escolas aproveitaram esse trabalho para mostrar aos alunos um pouco da história da Princesa do Norte do Espírito Santo, nossa Colatina, que está completando aí mais de 100 anos de emancipação político-administrativa. Foi um trabalho muito engrandecedor, esse trabalho que eu fiz sobre história de Colatina, me enriqueceu muito, e eu só tenho a agradecer aqueles que se dispuseram a falar sobre esses eventos históricos de Colatina. Inclusive, hoje em dia ainda é possível encontrar vídeos nos meus endereços eletrônicos, principalmente no YouTube, Paulo Roberto Maciel Maciel, sobre pessoas antigas. Tem pessoas que já se foram, já morreram, e a história está lá registrada. É só colocar o nome da pessoa e o meu nome, vai conseguir chegar lá, né? Pessoas que hoje, infelizmente, não estão entre nós, mas que durante um período da vida eu percebi que eles tinham história para contar e fui lá e os entrevistei. Como é o caso de Dona Emília Cassaro, Emília Cobilense Cassaro, já faleceu, mas contou uma história belíssima. O caso de Lourenço Bose, que contou uma história também sensacional. Quem ver a história de Lourenço Bose, que foi um grande farmacêutico de Colatina, vai ficar impressionado. E aí, Jocarli Passos também, contando sua história. Tem várias histórias sobre a nossa querida cidade. Paulo Maciel, ao fundo aí aparece a Ponte Florentino Avidos. Você conta no seu livro que seu pai trabalhou na construção dessa ponte? Meu pai foi um dos operários dessa ponte, antes dela ser construída, logicamente, porque fizeram uma reforma nela há poucos anos, né? Mas antes, quando ela estava sendo construída, a primeira estrutura, meu pai trabalhou num determinado período. Ele era carpinteiro e marceneiro. E às vezes executava também um trabalho de pedreiro, então ele foi um operário nessa obra grandiosa que é a Ponte Florentino Avidos, lá nos anos, não sei se foi 40 ou 50, uma coisa assim. Foi naquela época bem inicial, né, da história do município de Colatina. E eu me recordo disso com muito orgulho, porque meu pai, então minha família participou da construção dessa obra magnífica que está aí até hoje, né? Foi reformada e faz essa ligação entre a zona central e a zona norte
do município de Colatina. Dando inclusive acesso até muitos outros municípios e estados, né? Todo o norte do estado é acessado através dessa ponte. Naquele tempo em que foi construída, não havia outro local para passar, era por aqui, tudo era por aqui. Hoje ainda tem outras rodovias, tem outras pontes, mas naquela época em que ela foi construída, o acesso era só por aqui, para chegar ao norte do Espírito Santo. Há um boato aqui na cidade a respeito que ela foi construída para passar o trem. Você, nas suas apurações jornalísticas, você chegou a essa constatação ou você não tem nenhuma constatação nesse sentido? Todas as pessoas que nós conversamos falaram sobre isso. E houve pesquisas que nós fizemos também, eu e o Luiz Carlos, que mostravam que realmente a tentativa inicial, o projeto inicial era que o trem de ferro passasse por essa ponte. Eu acho que é por isso que ela tem uma estrutura muito forte, com longarinas de aço, que era justamente para suportar o peso do trem de ferro, que iria ligar, então, a Grande Vitória, saindo lá de Vitória, que a estação é em Cariacica, né, passava por Colatina, daqui ia ligar até o extremo norte do Espírito Santo, até São Mateus. Eu não sei qual o ponto final, mas iria ligar até o extremo norte. De repente, houve uma mudança de projeto, a estrada de ferro passou a ligar o Espírito Santo com Minas Gerais e a ponte serviu para o transporte rodoviário. Antes da ponte ser construída, você relata aí na revista nossa, que hoje, infelizmente, foi extinta, né? Não existe mais, sobre o meio de transporte, né? Que tinha aqui o vaporzinho, como era conhecido os barcos, né? Que aqui tinha. E gostaria que você relatasse a respeito, explanasse um pouco mais a respeito desse meio de transporte importante que existiu aqui em Colatina, que hoje não existe mais, e há relatos inclusive de que ele está enterrado, alguns divergências aí nesse sentido. E nas suas apurações, o que você constatou a respeito? Existiam pelo menos nas entrevistas que eu fiz, que eu me lembro, três embarcações que faziam a ligação entre Colatina, Linhares, a parte central de Linhares, até a foz do Rio Doce, no distrito linharense de Regência. Então, essas três embarcações foram importantes porque elas passaram a existir no final da década de 1920. Não existia estrada, não existia transporte por ônibus. Então, foi um transporte importantíssimo pelo Rio Doce, que era mais caudaloso do que é hoje. Então, o Rio Doce permitia esse transporte com barcos, esses três vaporzinhos, que eram o Tamoio, o vaporzinho chamado Juparanã e tinha o Tupi. O Tupi também encalhou em Colatina, assim como o Juparanã. Já o Tamoio ficou encalhado em Linhares. O Juparanã, pelo que eu pude apurar nas entrevistas que fiz, ficou encalhado, soterrado nas areias do Rio Doce, na região onde hoje está o batalhão de polícia militar ou o Pleno Hotel, por ali, porque na época, na década de 40, quando o Juparanã, por exemplo, parou de funcionar, o Rio Doce ainda era navegável nessa região. O curso dele passava por ali, entre o Pleno Hotel, o batalhão, perto da rodoviária aqui, era o curso do Rio Doce. Então, eu acredito que o Juparanã esteja soterrado ali e nós não temos um exemplar para mostrar para a gente aqui. Poderia ter ou o Tupi ou o Juparanã para a gente expor numa praça como registro histórico material, mas não temos, infelizmente, porque ficou soterrado. Acho que não houve sucesso em desencalhar, né? E depois foram aterrando mais a cidade para aumentar a área urbana e tudo se perdeu. E ao longo da sua carreira, né, que foram quantos anos? Mais de 30 anos, né? Só no rádio mais de 30 anos, mas eu tive 5 anos como militar da Marinha de Guerra do Brasil. Então aí são mais de 40 anos, né? Mas no seu contato assim, mais específico com Colatina, falo, assim, como na comunicação. Certamente
eu acompanhei sua carreira, quem é nascido ali nos anos 80, pegou o auge de Paulo Maciel aqui, que você, como já afirmou, era correspondente de outros jornais, de grande circulação, até mesmo aqui no estado. Você não é um ícone somente de Colatina, mas do estado, porque você fez correspondências, sucursais, né, que fala sucursal, né, que faz participações pontuais no grandes jornais de circulação em todo o estado. Quais foram esses jornais, quais foram esses meios de comunicação que você atuou? Olha, eu me lembro da CBN de Vitória, uma emissora que era na época de Vitória, eu não sei se existe ainda, hoje eu quase não ouço rádio, né? Eu me lembro que eu fui freelancer para a CBN, para uma emissora que era de uma rede importante de Vitória. Jornal A Tribuna impresso, eu cheguei a escrever na ausência de um amigo meu que era o titular, né, enquanto ele esteve com, não sei se foi com problema de saúde ou de férias, eu estive na ausência dele escrevendo para o jornal A Tribuna também. E às vezes quando me ligavam de qualquer emissora, até de fora do estado, me ligavam por problema de enchentes que eram comuns em Colatina, eu transmitia aqui as notícias, transmitia, como eu já disse para você, em forma de freelancer, né, que é um trabalho esporádico, avulso, e transmitia com o maior prazer para fora do estado do Espírito Santo. E dentro do estado do Espírito Santo, que eu me lembro mais, foi o trabalho para o jornal impresso A Tribuna, para a CBN e uma rádio muito conhecida lá em Vitória, capital. Fez muitas entrevistas. Nessas entrevistas, qual é a que você considera a entrevista mais importante, ou qual é o fato que te chamou mais atenção? Porque nesse período aí nós passamos por enchentes, né, como você narrou. Nós tivemos recentemente aí a questão do problema da barragem que atingiu o Rio Doce, e você narra aí qual dessas reportagens que você fez, que você presenciou aqui como jornalista, ou mesmo como um cidadão, como pessoal, no caso pessoal, o fato jornalístico que você narrou, que mais te impactou? Olha, das décadas de 1980, 90 e anos 2000, entrevistei praticamente todos os governadores do estado do Espírito Santo, candidatos à presidência da República, e o que mais me impactou como personalidade conhecida nacionalmente foi Tancredo Neves. Quando ele era pré-candidato à presidência da República, logo após o regime militar, ele esteve em Colatina quando houve uma recepção no antigo Yacht Clube, que hoje está desativado. Então, dentro do Yacht Clube, eu fiz uma entrevista com o pré-candidato Tancredo Neves, que já tinha sido primeiro-ministro do Brasil, já tinha sido parlamentar, já tinha sido uma pessoa muito conhecida. E naquele momento ele era muito mais conhecido porque era um candidato à presidência da República. Só que depois ele foi eleito pelo colégio eleitoral, não foi nem votação popular, foi eleito pelo colégio eleitoral, o Congresso, né? Congresso Nacional, e repentinamente ele morreu antes de tomar posse. Quem assumiu foi José Sarney. Então essa entrevista do Tancredo Neves ficou muito marcada na minha vida, porque foi uma história, as pessoas que passaram pelo momento do calvário dele, do martírio, que ele sofreu muito antes de morrer. Isso passava na televisão diariamente. Tancredo Neves está no hospital, Tancredo Neves melhorou. Então eu me lembrava, poxa, entrevistei esse cara, entrevistei esse futuro presidente do Brasil, ele vai recuperar ou não vai? De repente ele morreu. Então marcou muito essa entrevista. A respeito do Rio Doce, eu tenho uma entrevista que eu fiz dentro do Rio Doce, atravessando daqui da antiga peixaria, onde hoje está o supermercado do Lavagnoli, até o Drink, atravessando a pé, andando no Rio Doce, na década de 80, se não me engano. Então foi uma entrevista que marcou muito. Teve um momento que eu cheguei quase a afundar lá, mas tinha barcos, logicamente, era uma entrevista, algo assim para filmar mesmo, para mostrar depois para a comunidade colatinense. Então, né? Teve um momento que quase eu afundei, né? Mas nós estávamos sempre protegidos por outras pessoas, embarcações e tudo, e eu consegui chegar até o outro lado com o meu gravador, entrevistando dentro do Rio Doce para a radiodifusora, na época. Dentro do seu livro, você
fala sobre algumas personalidades. Nós tivemos um atleta, né, aqui, temos poetas, e você poderia citar aqui de Colatina quais foram essas personalidades, atletas, poetas, as personalidades que você teve o trabalho, a oportunidade de conhecer, que também foram marcantes aqui. Também, eu não sei se você vai ter a memória agora, mas uma pessoa que foi muito conhecida aqui na cidade, era músico, o Zé do Brejo. Você sabe, o que você sabe sobre o Zé do Brejo, a convivência dele? Parece que ele teve uma certa convivência aí com o Rei do Baião. Não sei, o que você tem a narrar sobre o Zé do Brejo? O Zé do Brejo foi um grande músico de Colatina, tecladista, sanfoneiro. Foi um músico que integrou, inclusive, um grupo musical que pertenceu ao falecido Geraldo Pereira, o grupo Imagem. Então ele era um tecladista e sanfoneiro muito competente. Na época em que o Chacrinha veio a Colatina fazer um show, na década de 60 ou 70, acredito eu, o Zé do Brejo, se não me engano, fez uma apresentação no show do Chacrinha em Colatina. E numa outra oportunidade ele foi chamado para um grande show nacional, mas ele acho que não compareceu, não sei por que motivo. E foi uma personalidade do mundo musical, do mundo artístico musical, que nós perdemos muito cedo. Mas era muito competente. Ele era conhecido como sanfoneiro, mas ele tocava o teclado de um modo geral, e tinha muita competência, se apresentava muito no programa comandado no rádio pelo José de Almeida, se apresentou muito ali, fazia shows diversos em várias comunidades. Quando havia festa, ele era convidado especial, festivais de música ele participou. Então é uma pessoa que marcou muito na história musical de Colatina. Quanto a poeta, escritor, eu quero destacar Filogônio Barbosa. Eu pude entrevistá-lo e pude tornar-me amigo dele. Eu me tornei amigo do Filogônio, tanto que uma entrevista que eu fiz, que eu coloquei no meu YouTube, eu fiz dentro do apartamento dele. Eu frequentava a casa dele, conversava muito com ele aqui nas ruas da cidade, e num determinado momento eu entrevistei dentro do apartamento dele, uma entrevista bem informal, né, que foi feita por dois amigos, e ele contou a história maravilhosa dele. Ele escreveu vários livros, mas o Filogônio Barbosa de Aguilar, ele é mais conhecido pela sua pintura. Ele era artista plástico, pintava murais, pintava quadros, retratos, desenhos. O que precisasse na arte plástica ele fazia, e fazia com muito primor, né, com muita categoria. Tem quadros deles, murais, não só no Brasil, como no exterior. Foi também uma grande perda que nós tivemos em Colatina, mas graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer uma boa entrevista com ele, né, no apartamento dele, em que ele contou e mostrou parte da vida dele, muito significante. Assim, a nível de conclusão, eu gostaria que você falasse um pouquinho da política. Você também narra no seu livro a importância de um certo político que ele teve uma certa influência, ou teve uma rápida passagem no Congresso, assim, assumiu, acho que por dias, né, a presidência ou vice-presidência, eu não me recordo bem, mas ele tem um fato de um político aqui de Colatina que teve a importância de marcar uns dias marcados no Senado Federal, né? Moacir Dalla. Moacir Dalla foi senador de Colatina. Antes de ser senador, ele foi secretário estadual, foi deputado. E como senador, numa época, houve a ausência do presidente, não sei se foi por uma viagem, agora eu não me recordo. Mas ele chegou, Moacir Dalla chegou a assumir a presidência da República na ausência do presidente e do vice. Se não me engano, os dois viajaram, aí, no caso, o terceiro da linha sucessória era ele. Ele assumiu como presidente da República. Ô Paulo Maciel, eu agradeço você ao seu depoimento e agradeço também você porque você apresentando o seu livro aí,
E você está mandando esse livro autografado aí para o professor Gabriel de Ciências Humanas lá do SEDE Senai. Eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais e um grande abraço para o professor Gabriel, para a Denise, para a professora Josi, que é a galera de primeira lá do SEDE Senai, professor lá que manda bem aí, a galera aí. Gabriel, Denise e Josi. Isso. Um abraço. Gabriel, Denise Bianca, e Josi. tem a Bianca. Bianca. E tem a professora... Ah, ela vai me bater. Que eu esqueci o nome da professora. Analice, professora de matemática. Analice, matemática, que é uma ciência das mais difíceis para os alunos, né? Os alunos consideram como das mais difíceis. Um abraço para vocês. Eu também sou formado em letras, curso de letras, curso de professor, tem a licenciatura. A sua concorrente. Josi também, professora. Josiane Bredas. Josiane Bredas. Isso. Um abraço para você, todos vocês professores, todos vocês que pertencem à escola, né? Como eu já disse, sou formado também em letras, tenho a licenciatura do curso de letras, mas não exerci a profissão de professor. Mas quem exerce realmente é um artista. É um vencedor, porque eu tive o estágio para me formar nas escolas Conde de Linhares e Aristides Freire e vi que a tarefa não é fácil, hein? No próprio estágio eu reconheci isso, mas me formei, graças a Deus, e por isso quero parabenizar a todos vocês, docentes. Aí, Denise, Josi, o dia que vocês quiserem convidar o Paulo Maciel, você vai lá dar uma aula para nós lá, não vai, Paulo? Dar uma aula. Como eu já disse, eu me formei no curso de letras, mas eu não exerci a profissão. Eu fiquei mais na área de reportagem, área de comunicação. Tá, eu agradeço, Paulo Maciel, seu depoimento muito robusto, eu agradeço, e que outras pessoas possam inspirar em você. Eu me inspiro em você porque eu acompanhei o seu trabalho muito, meu pai ouvia muito a rádio difusora, e o que me lembra de você é o bordão, o principal bordão do jornal das 11 horas, que meu pai jamais deixava, só se em casos impossíveis mesmo, mas meu pai dormia com rádio no bolso, na cabeceira da cama, às vezes onde estava tinha um radinho, e a hora do almoço, 11 horas, manchetes que são notícias, ele não perdia para ouvir Paulo Maciel. Inclusive, ele tem o desejo de conhecer você pessoalmente, que até hoje nós marcamos aí, mas não foi possível. Mas vamos ver aí a data aí, que meu pai está com 87 anos. O maior prazer eu terei em conhecê-lo, né? Só você marcar um dia, me apresentar. Né? E o Rádio Jornal Difusora foi o mais tradicional de Colatina, numa época em que o rádio imperava mais do que a televisão. Hoje em dia, nem o rádio nem a televisão são tão fortes, é mais a internet, né? A rede mundial de comunicação. Tá bom, obrigado e aquele abraço. Valeu, obrigado, Davi.